Olá pessoal, que Jesus abençoe a todos. Estamos aqui mais uma vez juntos para o estudo da Gênese. É um prazer poder estar com vocês. Eu vou fazer o nosso preparo e depois a prece. Como sempre, da obra Tempo para Entendimento, mensagem de Francisco Cipriano, irmã Germana, pela psicografia de Celi Durão. A mensagem é ação e reação. Hoje quero lhe falar sobre ação e reação, a lei da causa e efeito. Quando tudo lhes parecer nublado, sem solução, os dias amargos, é tempo de reação. Uma ação tem que ser tomada. O primeiro passo é a consciência da causa de seus sofrimentos. Por quê? Como? A aceitação do problema é necessária para que se possa resolvê-lo. Nem sempre é possível reconhecermos a causa daquilo que nos aflige. É necessário a ajuda de irmãos, de amigos, de especialistas, de médiuns que se propõem à prática da caridade. Os conselhos dos pais nem sempre são aceitos de imediato, mas lembre-se que eles foram postos a seus lados para orientá-los. Muitas vezes dá-se o contrário, os filhos vêm para abrir os olhos de seus pais. Vêm com a missão de ajudá-los. Cada um deve cumprir o seu papel. A causa de muitas doenças está na má alimentação. Vocês sabem disso e continuam consumindo o que lhes faz mal. A causa de muitas desavenças está na forma de conduzirem suas vidas. A intolerância, o egoísmo, a desconfiança, geradora dos ciúmes, a vaidade, quanta coisa produz reação no outro. A bondade atrai bondade. Os pensamentos positivos atraem luz, harmonia. O estado de felicidade é a reação a ambientes tensos, confusos, de incompreensão. A música acalma, a música se entranha, a música eleva. A união de vozes favorece a união das almas. O contemplar a natureza é a reação aos nossos problemas, favorecendo a compreensão de como somos pequenos, de como somos grandes. A reação maior, mais efetiva, é a vontade de lutar, de reagir contra tudo o que for negativo. Nessas horas, a prece é poderosa amiga. A cada dia devem experimentar o poder de concentração. É preciso saber usar suas energias para superarem seus problemas, as adversidades que se apresentam nos seus caminhos. O importante é manter a fé. A grande reação é a crença de que tudo é possível, que não estão sós, que podem contar com a ajuda de amigos. São Francisco de Assis reagiu aos acontecimentos de uma sociedade desvirtuada e reconduziu à compreensão da vinda de Cristo à Terra, da sua missão de levar o amor entre os homens. Elevou-se como pessoa humana e como espírito grandioso. Nada o impediu de levar avante sua missão. Reagiu e superou os empecilhos de seu caminho. Sua ação renovadora até hoje é reconhecida e louvada. Reajam também a tudo aquilo que lhes for pesado, árduo de carregar. Reagir é agir. O efeito será logo visto. Sentirão dentro de si suas forças renovadas. Obviamente, não é uma tarefa fácil acolhermos com serenidade, com compreensão, nossos problemas no momento em que eles estão no auge. Deixem passar a crise e reajam com energia. A decisão tem que partir de vocês. A ajuda do alto será efetiva, mas terão que estar receptivos. Sejam felizes, cresçam como pessoas, busquem a melhor solução para impasses. Aprendam a pedir desculpas. Aprendam que a humildade os torna superiores. Fiquem na paz de Jesus, de Francisco de Assis, de todos os protetores espirituais. Então vamos juntos, elevando o nosso pensamento a Jesus, a Francisco de Assis, clamando aos céus muita inspiração, muita força nesses momentos de luta, que possamos superar nossas dores internas e mesmo doloridos possamos estender as mãos aos que sofrem mais, aos que estão sem fé, sem forças ou vivendo no erro. Que Jesus
esteja no coração de todos, que abençoe a todos nós nesse estudo, que tenhamos uma boa compreensão, graças a Deus. Bom, pessoal, estamos aqui de volta, então, no estudo da Gênese. Vocês lembram que semana passada nós falamos da interação que existe do corpo espiritual junto com a ação genética para formar o corpo físico. Ou seja, o nosso corpo físico não é simplesmente uma ação genética, há o elemento espiritual. E o corpo espiritual, ou perispírito, que é a mesma coisa, age como um organizador da forma do corpo. É um modelo, chamado modelo organizador biológico. Isso serve para nós, do reino nominal, serve também para os seres do reino animal. Qualquer animalzinho tem a sua contrapartida espiritual, o seu corpo espiritual, entre aspas, que nós usamos esses termos mais para nós, espíritos. Mas eles têm o seu corpo espiritual também, e que ajuda na formação do corpo físico. Todo esse processo é bastante complexo, mas existe um grupo de espíritos que atuam, que trabalham na espiritualidade nesse processo do progresso. Nós já vimos isso, falamos da obra Evolução em Dois Mundos e vamos continuar falando, não só dessa obra, mas de outras como referência, como o próprio Evolução Anímica, de Gabriel Delany, mas a Gênese é muito rica de informação. Eu apenas pego outras informações para tentar enriquecer o que nós temos aqui na Gênese. Bem, na semana passada nós falamos também da origem do corpo humano, que o que importa não é a habitação, é o habitante, é quem habita. Então, mesmo aqueles espíritos que foram exilados de capela, assunto que em breve nós estaremos vendo, que é muito interessante, mesmo eles vindo de um mundo mais ou menos do porte que a Terra está hoje, em nível de evolução, encarnaram o mundo primitivo, a própria Terra no passado, vestindo aqueles corpos quase que de símios, saindo daquela fase primitiva. Mas, como disse Kardec, o que importa é o habitante, não a habitação. Então, o fato de vestir uma pele mais grosseira não significa que eles tenham andado para trás. Eles estão vivendo num mundo, numa comunidade menos evoluída, mas eles trazem os progressos deles e não perdem isso, tá bem? Nós estamos iniciando, então, o assunto da encarnação dos espíritos, desse capítulo 11, da Gênese espiritual. Mais à frente, nós falaremos das reencarnações. Então, nós vamos falar um pouquinho agora do processo da encarnação. Nós já adiantamos alguma coisa semana passada. E na próxima a gente já vai falar das reencarnações, o objetivo da reencarnação. E já adiantando que entre os judeus existia e existe a crença da reencarnação. Jesus falou sobre isso, isso depois foi retirado dos textos religiosos, considerados religiosos, mas Jesus, como judeu, ele falava claramente sobre a reencarnação, conversou sobre isso com Nicodemos, com os apóstolos, tem várias passagens no Evangelho que depois nós vamos rever. Vamos lá, no item 17. O Espiritismo nos ensina de que maneira se opera a união do espírito e do corpo na encarnação. O espírito, por sua essência espiritual, é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter uma ação direta sobre a matéria. Era-lhe necessário um intermediário. Este intermediário é o envoltório fluídico, que de certa forma faz parte integrante do espírito. Envoltório semimaterial, isto é, participante da matéria por sua origem e da espiritualidade por sua natureza astral. Como toda matéria, ele é originado no fluido cósmico universal, o qual, nessa circunstância, sofre uma modificação especial. Este envoltório, designado sob o nome de perispírito, de um ser abstrato, faz do espírito um ser concreto, definido, apreensível pelo pensamento,
ele o torna apto a agir sobre a matéria tangível da mesma forma que todos os fluidos imponderáveis que são, conforme se sabe, os mais possantes motores. Ou seja, o espírito, que é uma centelha, energia, é algo abstrato, não muito bem definido, uma consciência. Como que ele vai atuar diretamente sobre a matéria? Ele precisa de um elemento intermediário entre o espírito e a matéria, que não seja tão matéria como aquela matéria, mas que não é espírito, mas que esteja impregnado, vamos dizer, das energias do espírito. Esse elemento intermediário entre o espiritual e o físico é o perispírito, que a gente conhece também como corpo espiritual, que eu repito, está lá na Bíblia, viu? Primeira carta aos Coríntios, Paulo de Tarso diz, assim como há um corpo animal, há também um corpo espiritual. Quando o médium vê um espírito que já desencarnou, ele está vendo o corpo espiritual, o perispírito. Ele vai completar aqui esse item 17. O fluido perispiritual, o fluido que forma esse corpo espiritual, é, pois, o traço de união entre o espírito e a matéria. Durante sua união com o corpo, é o veículo de seu pensamento, para transmitir o movimento às diversas partes do organismo, as quais se agitam sob o impulso de sua vontade e para repercutir no espírito as sensações produzidas pelos agentes exteriores. Tem por fios condutores os nervos, como no telégrafo, o fluido elétrico tem por condutor o fio metálico. Eu vou mostrar uma figurinha de novo, a figura 58, que eu já mostrei para vocês antes, que mostra o seguinte: nós temos, numa formação do corpo físico, não apenas a genética agindo, nós temos também o corpo espiritual agindo como modelo. Fixem bastante essa informação. Há coisas que não vale a pena ficar decorando, mas isso é o tipo da informação que vale a pena gravar. O corpo espiritual ele é fundamental para a formação do corpo físico. Então, aquelas células que se reproduzem no corpo físico, no início, aquele feto que se desenvolve, está copiando o corpo espiritual. Ele organiza as células que vão se formando. Lembram também que eu falei do evolução anímica, em que o Leon Denis dá um exemplo de um ímã que organiza as limalhas de ferro em cima de uma folha de papel e elas correm e se formam, se juntam, formando linhas de força, um espectro magnético. Pois bem, Kardec falou que o corpo físico é o espectro magnético do perispírito. Aliás, quem falou isso foi Gabriel Delane. É um exemplo que ele deu, né, da limalha. Então, essa figurinha aí é muito importante. Agora, nós, na nossa existência, vamos sempre evoluindo e esse corpo vai se modificando, já falamos disso, tá bem? Eu vou mostrar de novo outra figura que eu mostrei semana passada, que é a figura número, deixa eu ver aqui, número 66, que é justamente o exemplo da limalha, na parte de cima, né, o ímã, pela ação do magnetismo, ele vai e organiza aquelas limalhas de ferro, formando aquelas linhas de força, copiando o campo magnético do ímã. O corpo espiritual atua como se fosse o ímã, né? Ele age como organizador daqueles átomos que vão se agrupando, que copiam, então se organizam, copiam as linhas de força que existem no corpo espiritual, que é um corpo energético também. Tem energia ali. E numa espécie de magnetismo, vamos dizer assim, esse corpo espiritual que está ligado ao corpo físico por um cordãozinho de energia, que começa a se fortalecer cada vez mais, conforme o embriãozinho vai crescendo, aquele espírito vai perdendo aos poucos a conexão dele com o mundo espiritual e vai se conectando com o mundo material, à medida que aquele feto se desenvolve. Então, já na fecundação, isso é uma informação muito importante, já há um espírito ligado àquele corpo físico embrionário através do seu corpo espiritual. Esse espírito já está vivendo um pouquinho da vida material, ainda muito embrionário no início, porque aquela conexão, aquela ligação fluídica
do corpo espiritual para o corpo físico, ela vai se fortalecendo à medida que aquele feto vai se desenvolvendo. Mas já há uma ligação. E muito forte logo nas primeiras semanas de vida. Não é o assunto aqui da Gênese, mas só abrindo um parênteses de um assunto muito delicado, vocês já perceberam, então, a complicação que é a pessoa que, de repente, decide que não quer dar continuidade à vida daquele ser que tem no ventre. E aí comete o aborto. Para o espírito que está em processo de encarnação, é uma desgraça, é um choque tremendo. E existem complicações muito sérias para o espírito que está reencarnando, é rejeitado. E muitas vezes a espiritualidade preparou todo um cenário para aquele espírito nascer ali, encarnou na frente seres que ele vai ter que reencontrar e, de repente, alguém decide cortar esse planejamento todo e devolve aquele espírito para o plano espiritual. E muitas vezes ele volta revoltado, se ele não tiver uma certa elevação. É muito complicado, tá bom? Sem condenação, eu sempre digo que qualquer erro nosso, sempre a gente consegue corrigir. Mas é um assunto muito sério que merece uma conversa à parte aí de quem carrega esse peso, tá bom? Ou alguém que ache que isso não é nada, que não significa nada, significa sim, muito sério, por sinal. Bom, voltando aqui, mostrei essa figurinha, continuando na leitura, item 18. Então, nós estamos falando da encarnação, como é que é o processo de ligação do corpo espiritual com o corpo físico. Quando o espírito deve se encarnar num corpo humano, em vias de formação, um laço fluídico, que nada mais é senão uma expansão de seu perispírito, o liga ao germe em cuja direção ele se sente atraído por uma força irresistível, desde o momento da concepção. Quando se forma um corpo físico, quando se dá a fecundação, aquele corpo é de determinado espírito, é dele. O planejamento que existe para a reencarnação ele é perfeito. Não existe assim, da pessoa sofrer um processo de fecundação e está passando o espírito na esquina e ele é atraído para o corpo. Não vai acontecer, porque é determinado. Aquele corpo é para aquele espírito. Aquelas pessoas estão ligadas àquele espírito, tá? Então, sempre é bem determinado isso. À medida que o germe se desenvolve, firma-se o laço, sob a influência do princípio vital material do germe. Então, esse embriãozinho, ele tem um princípio vital, uma energia vital, que já está imantada com o corpo espiritual daquele espírito que vai reencarnar, tá? O perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula por molécula ao corpo que o forma. Quer dizer, ele fala aqui que o perispírito ele tem moléculas, ele tem átomos, só que é daquele outro plano, daquela outra matéria. Mas esse perispírito ele serve como intermediário. Então, cada molécula do corpo espiritual vai reproduzir uma molécula similar no corpo físico. Seria a parte mais densa dessa molécula que existe no corpo espiritual, que continua a existir. Mas agora ela tem uma ligação com uma outra, formada de matéria densa. E vai se formando assim, molécula por molécula. Daí se pode dizer que o espírito, por intermédio de seu perispírito, de alguma forma, toma raiz no germe como uma planta na terra. Quando o germe está inteiramente desenvolvido, a união é completa. E então ele nasce para a vida exterior. Se nós pegarmos uma planta, deixa eu pegar aqui uma goiabeira. Quem é que já não viu a goiabeira? Alguém consegue pegar uma goiabeira já crescida e arrancar do chão? Não consegue. Ela está com as raízes bem fincadas, né? É uma árvorezinha pequena, mas é uma árvorezinha. Não é fácil de tirar. A força física, um homem não vai tirar. Agora, se ela tiver do tamanho desse lápis, aqui, eu facilmente consigo arrancar aquela goiabeirinha que está crescendo, né? Ele está dizendo que o corpo espiritual é a mesma coisa. Então, o corpo espiritual, à medida que aquele embrião vai crescendo, o corpo espiritual vai se enraizando naquela matéria.
E a partir do momento que completa os 9 meses, ele está fixo ali completamente. Tá bem? Vou continuar lendo aqui. Esse assunto é tão importante, eu costumo às vezes pular, tá bem? Mas é tão importante que eu vou lendo item por item. Se eu achar que eu posso pular alguma coisa, eu faço isso. Por efeito contrário, esta união do perispírito e da matéria carnal, que se havia realizado sob a influência do princípio vital do germe, quando esse princípio cessa de agir em resultado da desorganização do corpo, a união, que apenas era mantida por uma força atuante, cessa quando essa força cessa de agir. Então, o espírito se solta, molécula por molécula. Como um dia se uniu e o espírito recupera a sua liberdade. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas a morte do corpo que causa a partida do espírito. Então, da mesma forma que molécula por molécula ela vai se formando no processo da encarnação, quando chega na desencarnação, se dá o efeito oposto. Eu vou me desligando molécula por molécula do corpo espiritual. E isso está ligado à energia vital. Ou seja, a gente envelhece ou fica doente, a nossa energia vital vai sendo diluída, vai saindo, nós vamos enfraquecendo. E chega um ponto que esse laço é tão fraco que se dá o desligamento completo do perispírito. Se rompe esse laço fluídico. A energia vital, que é o que mantinha o corpo espiritual preso ao corpo físico, se esvai. Outro assunto delicado. Hoje eu estou falando de assuntos delicados. Se eu falei do aborto, tem a questão do suicídio também. O que acontece no suicídio? Eu tenho muito fluido vital, porque não era a hora de eu desencarnar. Não é um processo de desligamento normal, lento. Eu dou um tiro na cabeça, eu me jogo de uma ponte, tomo veneno e eu morro repentinamente. Eu vou desencarnar. Só que o meu corpo físico ainda tinha muito fluido vital. O que acontece? O perispírito quer ir, mas não vai. Ele fica ligado à matéria ainda. Então é muito comum, em alguns casos, o espírito viver aquela condição do corpo sendo decomposto. Se ele não tiver muita ajuda, não tiver muita prece, se ele não tiver um mínimo de atenuante para o que ele fez, porque existem os atenuantes, né? E a prece é muito importante, tudo pesa muito. Se ele ficar preso, se ele não tiver méritos mínimos, apesar do que ele fez, ele acompanha, então é horrível. Por isso que o Chico Xavier recomendou, no caso de morte física, que não se creme a pessoa antes de 72 horas, 3 dias. Para quê? Para dar tempo desse desligamento molécula por molécula. Porque a pessoa tendo um mínimo de merecimento, existem espíritos que vão desenlaçar aquele corpo espiritual do corpo físico. Entenderam o porquê da cremação? Da mesma maneira que a ligação ao desligamento. Isso leva um tempo, tá bem? Nas mortes muito violentas, repentinas, que não são por uma doença, o espírito se vê de repente do outro lado e às vezes está cheio de fluido vital, é uma complicação. Por isso que às vezes essas mortes, esse desencarne da pessoa doente, em coma, no hospital, apesar do sofrimento físico, do ponto de vista espiritual, isso é até preferível. Até a pessoa vai se preparando, chega um ponto que ela começa a ver entes queridos, ver os parentes, ela vai se desligando. E hoje em dia a medicina já permite que a pessoa tenha esse desligamento com... Trauma sempre vai ter, dor sempre vai ter, mas diminui bastante o sofrimento físico, né? Então, completando, desde o instante posterior à morte, a integridade do espírito é total. Suas faculdades adquirem mesmo uma penetração maior, ao passo que o princípio da vida se extingue no corpo. E isto é a prova evidente de que o princípio vital e o princípio espiritual são duas coisas distintas. Lembra dessa pergunta que o Kardec fez na aula anterior? E os espíritos vão falar, não, o princípio vital é uma coisa, o princípio espiritual é outra. Isso fica claro na hora de desencarnar, né? Porque o princípio vital ele se esvai, mas o princípio espiritual, que é o próprio espírito, ele continua. E diz Kardec até com mais percepção das coisas
do que quando estava no corpo físico. Esse assunto da encarnação e da desencarnação, ele é muito importante. Ele explica muito das coisas, assim, do sofrimento físico para quem nasce com doença física. Todos nós, mesmo quem não tenha nascido com problema físico, ao longo da vida pode despontar uma doença mais séria, porque isso estava gravado no corpo espiritual, também tem isso. Às vezes a espiritualidade age energeticamente, eles nos acompanham para que determinada doença não desponte logo no início, seja mais tarde, ao longo da vida. E lembre-se bem, a doença somos nós que causamos, são descompensações vibratórias no corpo espiritual, causadas por nós, nos nossos atos, nos nossos desvarios, nas nossas decisões equivocadas. Portanto, só nós somos responsáveis por elas, não Deus. Deus só nos deixou uma lei, fale, ame. É como quem diz assim, ame que você está bem, garoto. Aí você vai e faz tudo ao contrário. Existem leis, né? Essa lei de causa e efeito que nós lemos aqui, inclusive foi o tema aqui da nossa abertura, do preparo, a lei de causa e efeito, né? Tudo fica gravado no corpo espiritual, não só as ações negativas, tudo que é o mal, não, as positivas também ficam. Se uma ação equivocada, como um tiro, uma ação dessa, fica gravada uma descompensação vibratória, o contrário, atos de amor, de caridade, o perdão, atuam no corpo espiritual. Quando a gente perdoa uma pessoa, não há apenas um efeito espiritual dos elos que se prendem, até no corpo espiritual isso se reflete. Todo ato de amor se reflete positivamente no corpo espiritual. Quanto mais uma pessoa ama, mais vibrante, mais leve é o corpo espiritual. Aí eu faço uma pergunta. Vocês já me imaginaram o corpo espiritual de um Chico Xavier? Que já veio a vida toda, perdão, amor, paciência, resignação, né? Isso explica a elevação, por que ele está numa esfera de espíritos, um corpo espiritual vibrante, leve, está junto do Cristo, né? Trabalhando por nós aqui na Terra. E assim como ele, Francisco de Assis e todos os outros, nosso doutor Bezerra. Então, a nossa condição espiritual tem muito a ver, só tem a ver com a nossa conduta, com o nosso pensamento mais íntimo, nosso sentimento. Não dá para enganar Deus, a gente não engana Deus. Não existe um tribunal para julgar a gente do outro lado, pelos nossos atos. Nós somos o nosso juiz, já fica gravado em nós. Livre-arbítrio é seu, use-o do jeito que você quiser. Mas, olha, existe uma lei de amor e existe uma lei de causa e efeito. Depois não vai dizer que não sabe disso. A gente sabe o que é causar um mal ao outro. Pode até não ter religião a pessoa. Não tem religião nenhuma, mas sabe o que é o mal. Sabe que roubar causa um efeito muito ruim à pessoa que é roubada. Sabe que ferir é muito ruim para quem é ferido. E sabe que matar, acabar com a outra vida, é acabar com o planejamento reencarnatório da outra pessoa. Porque Deus não planeja que ninguém mate ninguém. A nossa vida é toda mais ou menos pré-definida, planejada no sentido de lugar que a gente vai viver, a família, quem vão ser nossos pais, nossas mães, o tempo de duração da vida, isso é. Mas as nossas ações morais são só nossas. O livre-arbítrio está valendo. Então, se alguém enfia a faca no outro, isso não estava previsto, não. Foi decisão sua. Você vai arcar com as consequências. E são muito sérias, muito graves. Bom, falando de lei de causa e efeito. Item 19. É isso mesmo? Deixa eu ver se eu vou ler todos os itens. É bastante item, tem muita informação esse capítulo. Talvez eu leve, por esse motivo, algumas aulas a mais para destrinchar isso aqui. Embora na reencarnação a gente vai repetir assuntos que tem aqui da encarnação. Porque a reencarnação é encarnar de novo, né? Um fenômeno particular, item 20, igualmente assinalado pela observação, acompanha sempre a encarnação do espírito.
desde que este é apanhado pelo laço fluídico que o liga ao germe, entra em estado de perturbação. Quer dizer, o espírito está no plano espiritual, ele se ligou àquele germezinho, ele já começa a bambear do lado de lá. Ele começa, entre aspas, a morrer para a vida espiritual para nascer na vida física. Essa perturbação cresce à medida que o laço se firma. E nos últimos momentos o espírito perde toda a consciência de si mesmo, de modo que ele nunca é testemunha consciente de seu nascimento. Interessante, né? O espírito nunca é testemunha integral, consciente do seu nascimento, porque ele perde os sentidos. Ele literalmente morre para a vida espiritual. No momento que a criança respira, o espírito começa a recuperar suas faculdades, as quais se desenvolvem à medida que se formam e consolidam os órgãos que devem servir para a sua manifestação. Diz a espiritualidade que essa integração, vamos dizer assim, ao corpo físico do espírito reencarnante, essa integração se completa mais ou menos por volta dos 7 anos de idade. Por isso que é muito mais fácil moldar a criança até os 7 anos. Os pais devem observar as reações e começar a corrigir com carinho. Não é a base de pancada, com carinho, com energia sim, mas com muito jeito para aquele espírito se sentir amado e você perceber já a índole que ele traz. Essa questão da índole é inerente ao espírito. Você tem uma família com 3 gêmeos, são 3 espíritos completamente diferentes um do outro, cada um traz uma índole. E muitas vezes seguem um caminho bom os 3, mas às vezes um deles segue um outro caminho. Mesma genética, mesmos pais, mesma educação, seguir um caminho pelas tendências que ele já traz, pela índole que ele traz. Esse é mais rebelde que os outros. Então isso acontece. Item 21. Porém, ao mesmo tempo que o espírito recupera a consciência de si mesmo, perde a recordação do seu passado, sem perder as faculdades, as qualidades e as aptidões adquiridas anteriormente. Aptidões que estavam momentaneamente colocadas em estado latente e que, ao retomar sua atividade, vão ajudá-lo a fazer mais ou melhor o que anteriormente não fez. Renasce a partir do ponto em que deixou seu progresso anterior. Isso é muito importante. Quer dizer, se numa determinada vida, nessa vida, nós todos fizemos um certo progresso, na próxima, a gente não vai estar lembrando dessa vida, não. Mas a tendência de algo que a gente desenvolveu, você estudou piano, sabe tocar piano, isso não vai se perder. É lógico que você não vai nascer tocando piano, mas muito provavelmente, se novinho você começar a tocar piano, muito rapidamente aquilo vem à sua memória. Você vê isso em filmes, hoje está muito comum na internet. O garotinho de 5 anos tocando Mozart, como se tivesse estudado 15 anos de piano, fosse um exímio pianista, e ele é com 5 anos de idade, às vezes 4, 3. Isso acontece para a habilidade matemática, nas ciências humanas. Então você vê aquela criança, muitas vezes classificada como um pequeno gênio, mas ele está recordando, são recordações. Eu sempre digo que grandes nomes como Einstein não é só porque fossem inteligentes, são, mas é como se estivesse recordando algo que ele já trouxe. Um Isaac Newton, tirado do nada, fórmulas matemáticas, conceitos de física, de onde vem isso? Isso é só inteligência? Né? Então existem fatos hoje. Você vê uma determinada criança, você diz, isso não é só inteligência. Isso é um espírito que trouxe isso de outra vida. Na música, nas artes, isso é muito claro, né? Porque não houve tempo para ele desenvolver aquilo, aquela habilidade. Às vezes não tem os dedinhos nem bem formado, pequenininho, o pé nem alcança o piano, lá o pedal, e ele consegue tocar. É impressionante. Pena que eu não trouxe até um vídeo. Numa próxima eu vou trazer um exemplo desse. Esse esquecimento do passado é muito interessante. Quando eu for falar das reencarnações, eu vou passar um filmezinho que eu sempre passo, do diálogo de Jesus com Nicodemos. Jesus conversa sobre a encarnação com Nicodemos. Eu vou só falar aqui sem passar o vídeo.
Nicodemos está conversando. Quem era Nicodemos? Um doutor da lei, um daqueles do Sinédrio, aquele grupo que estava julgando Jesus. Só que ele era simpático a Jesus. Então ele, às escondidas, tinha que ser assim, foi se encontrar com Jesus. Escondido. Porque se os outros membros sabem, ele teria sérios problemas. E ele está falando de um assunto que faz parte da fé judaica. Gilgul Neshamot. Transmigração de almas. Traduzindo, reencarnação. E Jesus, num determinado momento, fala para ele, Nicodemos, é preciso que o homem nasça de novo para atingir o reino dos céus. Jesus está falando da lei do progresso através da reencarnação, para atingir onde ele está, o mundo celeste, de espírito puro, perfeito, reino dos céus. Então é preciso nascer de novo para o homem atingir o reino dos céus. Ele não estava falando do renascimento moral, não, físico. Tanto que Nicodemos pergunta, mestre, mas como é que pode um homem velho nascer de novo e voltar no ventre de uma mãe? Aí Jesus te fala, não te admires que eu haja dito que o homem precisa nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. A carne os pais dão, mas o espírito vem de Deus. E aí Jesus vai complementar isso de forma maravilhosa, falando do esquecimento do passado. Ele vai dizer assim, o vento sopra, você não sabe de onde vem. Sopra, você não sabe para onde vai. Assim se dá com todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, você não lembra de onde você veio. A lei é perfeita, mas você veio de um lugar. E nem você pode dizer para onde você vai, porque você mesmo vai definir isso, em que morada espiritual você vai estar. Então, o vento sopra, você não sabe de onde vem. Sopra, você não sabe para onde vai. Assim se dá com todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos, provavelmente olhando para Jesus, tentando entender isso, pergunta, mas como é que pode, mestre? E Jesus olha para ele e diz, pois que tu és mestre em Israel, acreditas em Gilgul Neshamot, transmigração de almas, e não acredita quando eu te falo dessas coisas que são coisas da terra? Como você vai acreditar em mim se eu te falar das coisas do céu? Eu sou aquele que desceu do céu, ou seja, eu venho do mundo celeste, é isso que Jesus quis dizer. Eu venho de outra esfera, o meu reino não é deste mundo. E ali Jesus encerra o diálogo com Nicodemos. Então essa passagem é maravilhosa, dentre outras tantas em que Jesus fala de transmigração de almas, de reencarnação. A reencarnação, ela é necessária, fundamental, para o espírito adquirir conhecimento, mas, sobretudo, ele se moralizar. Nada melhor do que esse esquecimento do passado. Se nós lembrássemos que há poucas encarnações entramos num lar e matamos todo mundo, se nós lembrássemos que fomos um soldado do exército do Gengis Khan, ou daqueles povos bárbaros que invadiam, matavam todo mundo nas aldeias, crianças, bebês, velhos, homens, mulheres, a gente não ia viver em paz. Seria uma tortura mental para cada um, sem contar os encontros com aqueles aos quais nós prejudicamos. Seria o caos. Então, sabiamente, a lei faz com que, durante um tempo, a gente esqueça do passado. É uma bênção esse esquecimento do passado. Tudo existe uma razão nas leis de Deus que são perfeitas. O objetivo é que o espírito seja feliz, que ele atinja a plenitude de conhecimentos e a plenitude da capacidade de amar, as virtudes. Esse é o objetivo final. Isso leva muito tempo, até porque a gente tem muita coisa para aprender, da ciência, das leis da natureza. Nós sabemos muito pouquinho, a gente tem que ter humildade, como a gente diz na gíria, né? Baixar a nossa bola, a própria ciência que acha que já sabe tudo, como no século XIX, e, na verdade, nós estamos... É de ontem o computador, é de ontem o celular, é de ontem a internet. Vamos botar alguns milhares de anos em cima disso e, de repente, o homem vai estar em outros mundos de forma normal e, por enquanto, a gente está preso aqui. Bom, já estou eu falando... Não estou falando de outro assunto, é assunto inerente aqui, fazendo algumas reflexões. Eu teria que ir para o item 21.
Não, já falei do item 21. Item 22. Não há, pois, solução de continuidade na vida espiritual, apesar do esquecimento do passado. O espírito é sempre ele, antes, durante e depois da encarnação. A encarnação é apenas uma fase especial de sua existência. Aquele esquecimento não se efetiva senão durante a vida exterior, de relação, durante o sono. O espírito parcialmente desligado dos laços carnais, devolvido à liberdade e à vida espiritual, recorda-se. Sua vida espiritual já não está tão obscurecida pela matéria. Ele está dizendo aqui que fora do corpo físico, no outro plano, a gente recorda de muita coisa, mas volta para a matéria. Como alguns dizem, né? Existe um termo como se a matéria fosse um quebrador de luz. Até André Luiz usa esse termo. Quebra essa vibração maior do corpo, do espírito, né? Mergulhou na carne, é como se fosse algo que reduzisse as vibrações do espírito. E aí isso afeta essa lembrança. E quando a gente desencarna também, a gente não lembra tudo de outras vidas, não. Isso depende de cada espírito. Vê o André Luiz, ele está lhe recordando a vida dele, de médico André Luiz. Não há nenhum relato, por enquanto, de lembranças dele de outras vidas. Pode ser até que agora isso esteja acontecendo. Porque, assim, a espiritualidade, Deus, né? É sábio, é lógico, é amoroso, é lógico, tudo no seu tempo. Nada para chocar seus filhos, né? A única coisa que choca os filhos de Deus são os próprios filhos de Deus quando se afastam do amor. Deus não castiga, mas eles ficam chocados com a reação àquele mal que eles fizeram. É a lei de causa e efeito agindo. É isso que choca o espírito. Na verdade, nós deveríamos ficar chocados com a nossa falta de amor, com a nossa ignorância, nossa falta de amor com relação ao próximo, com relação aos animais, que é uma maldade que se faz com os animais, com relação à natureza. Nós somos muito ignorantes ainda, mas estamos melhorando, né? Item 23. Nosso tempo já está indo embora. Acho que nem vai dar tempo, eu vou ter que concluir na próxima semana esse item 23. Vou aproveitar então esse tempinho para mostrar mais uma figura para vocês. A gente já vai adiantar uma conversa. Estão vendo aí a figura 7.2? Nós falamos que o corpo espiritual é o intermediário entre o espírito e o corpo físico. No entanto, o corpo espiritual ainda tem um outro intermediário. Como se fosse vou falar assim na gíria, como se fosse uma cola que é passada no corpo espiritual, que é o duplo etérico, que é basicamente energia vital, tem parte da energia muito próxima à matéria, nossa matéria densa, uma parte mais ligada à matéria sutil do perispírito. É um corpo que apresenta vários elementos, muita energia vital, ele tem a ver com ectoplasma também, e ele é como se fosse um filtro também. Então, as energias sutis, né, da mente, do corpo espiritual, transmigram para o corpo físico, passam pelo duplo etérico. Energias densas das nossas decisões erradas ainda são filtradas no corpo espiritual. Então, o perispírito sofre a ação dos maus pensamentos, mas isso ainda é um pouco anestesiado pelo duplo etérico. Olha só, ele é como se fosse um filtro, né? Vamos gravar o seguinte, porque não vai dar para se aprofundar hoje. O duplo etérico é o intermediário entre o corpo espiritual e o corpo físico. É como se fosse uma extensão do próprio corpo espiritual. Quando a gente desencarna e o corpo espiritual se descola do corpo físico, o duplo etérico se descola também. Só que, como ele é basicamente energia vital, ele se esvai, ele desaparece. Ele não continua como corpo espiritual, como perispírito. O corpo espiritual continua. O duplo etérico não. Ele é apenas um elemento de ligação entre os dois planos, o físico e o espiritual. Tá bem? Então, ele tem muita importância. Os médiuns de efeitos físicos cedem muitos fluidos, muito ectoplasma. Eles tendem a ter o duplo etérico mais estreito. Por isso, eles são mais suscetíveis a receber choques da espiritualidade, agressões. A gente vai poder falar disso mais à frente. Mas coloquem aí para vocês, pesquisem na internet, duplo etérico. Vamos dizer que é a cola do perispírito ao corpo físico.
É um elemento necessário a essa ligação no processo de encarnação, porque a energia vital que tem naquele feto, naquele embrião, vai formando esse duplo etérico também, à medida que vão se desenvolvendo as células perispirituais. Na próxima semana, então, nós vamos concluir esse assunto das encarnações. Nós vamos começar o assunto das reencarnações. Tem uns filmezinhos muito interessantes que eu vou passar, não percam o processo das reencarnações. Eu vou parar por aqui, agradecendo muito a atenção de todos. Estudem, leiam, que é fundamental. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.